Você tem enfrentado dificuldade em seu relacionamento com sua parceira? De um modo geral, você tem sido rejeitado pelas mulheres depois da primeira ou das primeiras relações? Então, este vídeo é para você que pode até estranhar o que eu vou lhe dizer agora, mas saiba que é sério. As chamadas lésbicas têm uma lição ou um recado para lhe dar. Fique até o final do vídeo e deixe aí o seu sinal de positivo para que esse recado atinja o maior número de pessoas que estão na mesma situação. E não vá pensando que o seu caso é raro, não, que existem muitos. E esse vídeo interessa não só aos homens, mas também às mulheres. E não se esqueça de se inscrever neste nosso canal no YouTube e também no canal do Telegram para saber das novidades sempre em primeira mão. Vamos ao tema de hoje, com um alerta bem importante. As mulheres ensinam muito aos homens e as chamadas lésbicas podem ensinar mais ainda. Antes de prosseguir, uma curiosidade. O termo lésbica, embora pareça inapropriado, tem origem no nome da poetisa lírica Safo, que nasceu na ilha grega de Lesbos, no ano 630 a.C. Perseguidas e assassinadas ao longo da história de selvageria e de ignorância que marca a humanidade, as homossexuais femininas têm uma característica óbvia. A relação entre elas não é motivada pelo reinado da penetração. Isso faz com que muitos homens precisem aprender com as homossexuais, as chamadas lésbicas. Notadamente, é óbvio, os homens que não dão valor às preliminares ao se relacionarem com as mulheres. Eu indico um filme para você ver na Netflix, além de outro que eu já mencionei num dos meus vídeos. O que eu tinha mencionado antes é Elisa e Marcela, baseada em história real ocorrida na Espanha em 1901. Elisa chega a ter que se disfarçar de homem para poder se casar com Marcela, a mulher que ela amava. Isso, evidentemente, depois de as duas sofrerem muita violência e preconceito em consequência da homossexualidade. Mas o meu foco hoje vai se concentrar no filme Desobediência. E você vai saber por quê no decorrer do vídeo. Fica até o final que é interessante. Bom, os dois filmes deixam evidente que homossexualidade não é mania, não é doença, não é moda, não é imitação de ninguém, mas sim sentimento. Então, como temos ressaltado nos nossos vídeos, inclusive no vídeo anterior a este, cuide da sua própria sexualidade e deixe a dos outros e a das outras por conta deles ou delas. A menos que você tenha algum sentimento escondido em seu subconsciente que você rejeite, a homossexualidade não vai lhe afetar. Mas é no filme Desobediência que essa questão do sentimento verdadeiro e irresistível fica mais explícita. Num resumo, sem dar spoiler, é o seguinte: Desobediência é a história da relação homossexual entre a fotógrafa Ronit, não me lembro bem se é assim, mas acho que é assim que se pronuncia, e uma amiga pela qual ela sentia atração desde a infância e com a qual teve essa relação homossexual. Após um longo tempo afastada da cidade, ela retorna depois que o pai, um respeitado rabino, morre e deixa todos consternados. Nesse retorno, Ronit, a fotógrafa, encontra a antiga amiga e parceira sexual, casada exatamente com o amigo em comum das duas. Veja só que situação. A lição que as homossexuais têm a passar está centrada exatamente nesse ponto da visão de desprezo e até de ojeriza que muitos homens ainda têm com relação às preliminares. Fica acentuado ao longo do filme o drama da amiga casada numa sociedade patriarcal e conservadora em que as mulheres são, muitas vezes, forçadas a se casarem. Ambas se defrontam, evidentemente, com o rigor da cultura judaica e têm que lidar com a rejeição ao sentimento de paixão e de amor que envolve essas duas mulheres, essas duas personagens, evidentemente. Enquanto a antiga companheira de escola vivencia uma relação
fria com o marido, que é escolhido como sucessor do rabino morto, por sinal, a paixão das duas mulheres é ardente, intensa e praticamente irresistível, a ponto de formar o drama da história. Na relação da amiga com o marido, prepondera o império do falo masculino. Quase sem envolvimento emocional, a relação sexual se resume a um ritual sem carícias e preliminares, limitado exatamente ao ato da penetração. Até na hora de tirar a roupa, isso é feito de forma fria, sem envolvimento, quase mesmo como se fosse um ritual ou mesmo um sacrifício, uma coisa metódica, né? E acaba sendo mesmo. Tudo se resume a um compromisso no dia da semana em que a mulher tem que estar disposta a esse ritual com o marido. Já a relação entre as amantes é exatamente o oposto. Um frenesi de paixões, carícias, abraços, beijos e tudo que, evidentemente, as heterossexuais esperam dos homens com quem se relacionam e que tantas vezes acabam frustradas. Existem mulheres que até acabam se tornando reféns de relações frias e impessoais e que sustentam o casamento que acaba se esvaziando totalmente em sentimento ao longo dos anos. Poucos anos, muitas vezes. Sem nenhuma ironia, a lição que esses homens que tão frequentemente olham com preconceito, ojeriza e até cometem violência diante das relações homossexuais, o que eles têm a aprender é exatamente com as chamadas lésbicas. E já não é segredo para quem é suficientemente informado sobre sexualidade humana que as mulheres que se relacionam com outras mulheres costumam ressaltar exatamente essas diferenças de suavidade, carinho e sensibilidade que vivenciam com as suas companheiras. Então, também não é segredo para ninguém, e já existem estudos sobre isso, que homens que perseguem homossexuais e usam de violência a ponto de assassiná-los são muitas vezes homossexuais enrustidos, que estão tentando matar neles próprios aquilo que eles rejeitam. Mais do que isso, também não é segredo que a atitude reacionária e às vezes brutal de muitos dos chamados machões é resultado de recalques de uma sexualidade mal vivida. Porque quem vive a sua sexualidade de forma sadia e feliz não tem necessidade de impor infelicidade a ninguém. Plantamos a semente que temos dentro de nós. Se essa semente é a felicidade, nós plantamos a felicidade. Se é a infelicidade, não é preciso nem falar, né? E, finalmente, meu caro, se você que está assistindo este vídeo trata a mulher com frieza, não dá importância nenhuma a carinho, abraços, beijos e, de um modo geral, preliminares, sinto muito ter que lhe aconselhar. Aprenda com as lésbicas, se não aprendeu ainda com as mulheres. Especialmente se ainda não frequentou o site e o canal Recado Secreto para aprender tudo o que tem de lição na nossa grande comunidade, onde relacionamento, sexualidade e comportamento são abordados em alto nível. Agindo com sensibilidade, você não vai, é lógico, ter que deixar de lado a penetração. Faz parte também da relação. Mas fique sabendo que antes dela tem que haver muito mais atitudes e gestos seus para que a mulher considere que você é bom de cama. Existem também, e isso nós não podemos deixar de mencionar, o caso das mulheres frias, ou a chamada frigidez. Mas para todas essas situações, tanto no caso dos homens como das mulheres, para todas essas circunstâncias e problemas, é preciso encontrar a origem dessas dificuldades, que podem surgir já na infância. Olha, eu já falei, mas vou repetir. A fase de crescimento e de desenvolvimento das pessoas, desde crianças, a forma como são tratadas na infância, a educação repressora, sempre reforçada por noções desestimulantes e até impositivas de culpa, pecado e castigo, muito usado pelas religiões, acabam moldando o comportamento e gerando dificuldades na fase adulta.
Se você quer saber mais sobre esses temas, deixa aí o seu comentário. E quando se inscrever no nosso canal no Telegram, você vai poder estabelecer um diálogo com a gente de maneira a deixar suas aflições e dúvidas em segredo, inclusive. Porque, a menos que a pessoa queira ser identificada, nós, do canal Recado Secreto, como o termo já deixa claro, temos o compromisso público de manter sigilo de todas as manifestações e dúvidas que nos forem enviadas, principalmente se forem em segredo, né? É lógico que nós podemos esclarecer muitas dessas aflições em vídeos ou artigos onde as pessoas se identificam, mas isso feito de forma a manter completo sigilo do nome das pessoas que, por isso mesmo, nos enviam essas queixas ou aflições pessoais, mas que podem usar, obviamente, pseudônimos ou nomes de fantasia. E lembre-se, muitas pessoas podem ter as mesmas dúvidas e aflições que você. Daí a importância de mantermos esse diálogo de forma esclarecedora. Visite o site Recado Secreto, inscreva-se e chame os amigos e as amigas também, não é, para se inscreverem no canal. Deixa aí o seu sinal de positivo, se gostou do vídeo, o seu comentário e não se esqueça de entrar no canal do Telegram para estabelecer esse diálogo e para saber de todas as novidades. Em primeiríssima mão, você passa a ser da nossa lista VIP.